5 dicas sobre o sono do bebê que deixaram minha maternidade muito mais leve. Eu nunca tive grandes problemas com o sono do Ravi e eu acredito que boa parte disso seja porque eu apliquei essas dicas que eu vou citar pra vocês. Antes de mais nada, vocês precisam ajustar o fuso horário do seu bebê. Eu brinco que os bebês nascem com o fuso horário da barriga, não tem aqueles bebês que são mais ativos durante o dia e menos durante a noite? E também os que são mais ativos durante a noite e menos durante o dia? Ao meu ver, os bebês nascem com esse fuso horário e aí a gente tem que ajustar caso eles sejam da turminha ativa durante a noite. E aí, como é que você vai ajustar esse fuso horário dele? Nos primeiros meses, os bebês precisam ajustar o seu ciclo circadiano, que seria basicamente o corpo deles precisa funcionar junto com o sol. Então, quando o sol está presente, eles são mais ativos e quando o sol não está presente, depois que eles se põem, eles são mais calminhos. Então, isso é o que se espera do funcionamento do corpo humano. Mas eles ainda precisam dar uma ajustadinha nesse ciclo circadiano. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através das duas primeiras dicas que eu vou citar. A primeira dica, soneca no claro. Como seria essa soneca no claro? Seria deixar a luz do sol entrar. Basicamente o jeito que você deixaria a sala da sua casa. Não precisa deixar o sol entrar na cara do seu bebê bem direto no berço. Pode passar uma cortina, mas o quarto precisa estar claro. Já o sono noturno precisa ser no completo escuro. Quando eu digo completo escuro, é breu, total. Ah, mas Pamela, minha rua é muito iluminada e entra luz no quarto. Coloca um blackout, coloca uma cortina mais grossa. Esse completo escuro não pode nem LEDzinho de TV, LED de ar-condicionado, nenhuma fonte de luz. E, obviamente, também não pode abajur ligado, luz do banheiro acesa, luz de outro ambiente aceso entrando no quarto por uma frestinha da porta. Nada, tem que ser breu completo. Muitas mães gostam de deixar uma luz acesa para poder enxergar o seu bebê. E a recomendação que eu dou é: tenha um abajur do lado da sua cama. Porque durante a noite você vai estar dormindo, certo? Então, quando você acordar e quiser ver o seu bebê, você acende o abajur com uma luz baixa. Por que é necessário completo breu? Porque qualquer fonte de luz atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se o seu bebê não dorme muito bem e você deixa uma luz acesa, talvez esse seja o problema. A segunda dica, que também ajuda a ajustar aí esse ciclo circadiano para o bebê entender o que é sono noturno, entender o que é soneca, é separar a roupinha do pijama e separar a roupinha do dia. Durante a noite, o bebê veste o pijaminha com aquela textura de pijaminha, com aquela característica de pijama, sem calça de elástico, com um botãozinho, pezinho, uma roupa que tem a cara de noite. E assim que o dia nasce e o seu bebê desperta, você já vai trocar a roupa dele para uma roupa característica de dia, tá? Então, um bonezinho, uma calça, pode pôr uma meinha, mas a textura também é diferente. E tudo que você vai diferenciando soneca e sono noturno ajuda o seu bebê a entender quanto tempo ele vai dormir. A terceira dica é para quando o bebê já ajustou esse ciclo circadiano, que normalmente acontece aí entre 2 e 3 meses, ele já tem uma melhor noção aí do que é dia, do que é noite, o que é soneca, o que é sono noturno. E como é que você vai saber que ele já tem melhor noção? Você vai notar que ele vai passar a ter mais dificuldade de fazer a soneca no claro. E aí, quando você notar essa dificuldade de soneca no claro, você faz um teste. Começa a escurecer o quarto, tá? Ainda não é para deixar o quarto no completo breu. Pode deixar um pouquinho de luz ainda entrar, para o bebê discernir que ainda tá de dia. Mas é um escuro gostoso que você faria uma soneca, sabe? Se você escureceu o quarto e notou que o seu bebê fez a soneca bem melhor, mas não passou tanto do tempo, o seu bebê já ajustou esse ciclo circadiano e aí você pode seguir com as sonecas no escuro. A quarta dica foi não me preocupar com os palpites sobre deixar o bebê dormir no seio. Isso é uma coisa que acontece até hoje. O Ravi tem 1 ano e 2 meses e ele ainda dorme no seio, tanto soneca como sono noturno. E pra mim isso é muito tranquilo porque o Ravi ainda assim não tem associação ao seio pra dormir. Isso porque o seio não é a única forma que ele conhece de dormir. Eu permito que ele durma dessa forma, mas ele sabe dormir de outras formas. Meu marido fez ele dormir de um jeito, as avós fazem ele dormir de outro. Muitas vezes ele desperta no berço e volta a dormir sozinho, então por isso ele não tem associação. O importante é que você apresente outras formas do seu bebê dormir, mas o fato dele dormir no meu seio pra mim é muito cômodo, muito tranquilo e muito prazeroso. Então isso pra mim nunca foi um problema e eu sei que tem muitas mães que amam, mas que ficam com isso na cabeça, matutando, achando que é uma coisa ruim pro seu bebê. E quinto e último, talvez um dos mais importantes,
Um bebê bem alimentado durante o dia acorda menos vezes durante a noite. Existem muitos bebês que durante o dia mamam a cada 3 horas e durante a noite acorda de 1 em 1 hora para mamar. Isso porque a quantidade que ele mamou durante o dia não foi suficiente para bater aquela meta que ele tem de proteínas, de caloria, de gordura. E aí ele realmente vai precisar acordar mais vezes durante a noite. Então, se seu bebê mama mais durante a noite do que durante o dia, você precisa inverter isso. Comece a oferecer mais vezes o mamar durante o dia e observa se durante a noite ele vai acordar menos.